Fala galera, bom, tivemos aí o quarto episódio de American Horror Story Delicate, lembrando que o próximo já é o último dessa primeira parte da temporada, então tem bastante coisa pra falar e bastante coisa pra especular sobre o que vai acontecer no próximo, que já tem que dar alguma revelação bem grande pra gente, até porque eles precisam prender o público até a estreia da segunda parte. Mas antes de começar o review, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui embaixo, se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês nesse vídeo também, lembrando que nossas redes sociais estão todas aqui na descrição, assim como o meu canal pessoal, e o meu Apoia-se também, então se você tem vontade de financiar minha vida aqui no YouTube, é só entrar no link que tá aqui na descrição, que tá tudo explicadinho por lá. E é isso, galera, vamos começar aí a falar do quarto episódio de American Horror Story Delicate, que me deixou, eu acho que mais confuso do que esclarecido. Bom, a gente começa esse episódio de uma forma bem peculiar, pra mim foi bem surpreendente, pelo menos. A gente já sabia que ia ter alguns flashbacks bem antigos nessa temporada, né? Isso já tinha sido avisado, mas não tinha acontecido até agora, então eu não tava esperando. E a gente é levado lá pra 1555, na corte de Hampton. Uma coincidência de a série ser passada nos Hamptons? Não sei, mas enfim, era na Inglaterra, então acho que não tem nada a ver. Mas a gente vai acompanhar ali o parto do que parece ser o primeiro filho da Mary I, uma figura histórica e que já tinha sido citada nessa temporada também, precisamos lembrar, né? Lá no episódio 2, a gente tem aquela cena que a Anna tá mexendo no telefone, olhando os posts ali da Miss Pritchard, e ela passa por várias teorias da conspiração, né? Que até o momento nenhuma delas tinha se mostrado verdadeira, né? Todas elas pareciam que era só os posts lá do feed da mulher. Mas um desses posts falava da Mary I, né, e de que ela teria feito um pacto com forças malignas em troca de poder, né? Essa cena, o que a gente acompanha? A gente acompanha ela parindo o primeiro filho, a irmã dela, que é a Elizabeth I, chegando ali pra poder ajudar a irmã, porque parece que é um parto muito difícil, a galera do lado de fora tá comentando que não ouviu o bebê chorar, então assim, né, coisas não estavam correndo como planejado. E aí nessa sala a gente tem a Mary I, a Elizabeth I e essas duas mulheres que aparentemente são as encarregadas de alguma força superior de ir lá e pegar parte da Mary do trato, né? Então, assim, você ofereceu o teu primogênito, que é o que pareceu, e que é uma coisa, né, tipo, mais poderosa, o primeiro filho, ele tem um peso maior, pra que ela, né, em troca disso, tivesse um reinado de sucesso. Pelo que eu entendi até esse momento, ela ainda não era rainha, né? Ela meio que viria a ser. Tanto que em um dos momentos ali, essas duas bruxas, enfim, servas do demônio, não sei exatamente o que elas são ainda, falam pra ela, meio que prevendo o futuro, de que ela vai ter realmente um reinado de sucesso, e ela teve, né? Historicamente, ela, em teoria, foi uma regente que deu certo. Não sei quais são os critérios pra dizer que um regente deu certo, mas dizem que deu. E, historicamente, é registrado que nem a Mary I e nem a Elizabeth I, né? A irmã dela que tá nessa série, foram mães. O que American Horror Story fez, como já fez em inúmeros outros casos, foi de pegar um caso que aconteceu na vida real e ou dar uma explicação pra alguma parte desse caso que a gente não sabe o que aconteceu, ou simplesmente pegar e inventar um pedaço que não existia mesmo no caso, como é a situação dela ter tido um filho, que, em teoria, ela nunca teve. Mas na história de American Horror Story, ela teve um filho, porém a gente nunca ficou sabendo desse filho, porque ela entregou pra essas duas mulheres, né, em troca de poder. Essas duas mulheres são interpretadas pela Leslie Grossman e pela Billie Lourd. Hoje em dia, né, quando elas se apresentam hoje em dia, porque elas estão vivas há 500 anos, não sei exatamente porquê, mas, né, como elas estão bem próximas ali da dinâmica do pacto, né, eu já teria feito um pra viver pra sempre, então, assim, devem ter feito. Hoje em dia, elas se tornam, né, relações públicas da Anna, né, elas passam a ajudar a Anna com a carreira dela. Como elas falam ali pra Mary que ela vai ter um futuro brilhante reinando na Inglaterra e etc., pode ser que isso seja uma previsão pro futuro e elas consigam prever o futuro? Pode ser, o que inclusive viria a calhar muito com a profissão que elas têm hoje em dia, que é se elas trabalham com estratégias de marketing, elas conseguem já ver se as estratégias vão dar certo ou não, né? Pra elas ia ser maravilhoso. Mas poderia ser também que, como o pacto sempre funciona, e foi isso que a Mary pediu, aí por isso elas estavam dizendo que ia dar certo. Pode ser também. Na hora que elas pegam a criança, a gente vê que a criança tem aquela mãozinha de demônio, que inclusive essa criança aparece na abertura da temporada, tem uma criança com exatamente essa mãozinha que aparece lá, e que pra mim indica que ou a criança já veio como o demônio por conta do pacto, né, do acordo que ela fez, ou que essa criança é filha do demônio. Pra mim, pelo menos, foi isso que ficou claro. E existe um outro momento em que elas meio que
tornam a Elizabeth, né, irmã da Mary, infértil. Também não sei se era parte do acordo que ela fez. Uma grande filha da putagem, né? Já colocou a vida do filho no rolê, coloca a vida da irmã também, mas enfim. O que historicamente também estaria de acordo, porque, como eu falei, Elizabeth também, em teoria, não teve filhos. Então eles meio que deram a explicação do porquê que a gente não sabe de filho de nenhuma das duas, né? Algumas coisas que eu acho interessante da gente falar dessa cena. Primeiro, da roupa delas, porque elas estão com uma roupa parecida com a roupa que elas usam hoje em dia, né? Acho que agora a gente já pode dizer que são elas que estão perseguindo a Anna, mas eu achei maravilhoso que a roupa tem os traços da moda daquele momento, né? Porque servas do demônio, mas por que não ligadas à moda, né? Satanistas, porém fashionistas. Uma outra coisa interessante dessa cena é que, como essa situação aparentemente é real, isso abre a possibilidade de todas aquelas outras postagens que a gente viu no feed da Preacher também serem reais. A questão dos rituais celtas, a questão das bruxas, talvez elas mesmo sejam as bruxas, né? Também vale a gente lembrar que, historicamente, a maioria, 90% dos registros que se tem de bruxaria, elas são citadas como servas do demônio, né? Como encarregadas de levar o caos que o diabo queria causar na Terra, né? Principalmente a derrubada do cristianismo, a derrubada do bem. Historicamente, é muito mais comum de ver as bruxas representando isso do que qualquer outra interpretação de bruxa. Então faria sentido elas serem colocadas na série como essas servas do demônio, porque, né, como eu falei, normalmente é assim que elas são registradas, porque quem registrou provavelmente não gostava muito delas. Uma outra teoria que eu li fazendo a pauta desse vídeo que eu achei muito interessante é que tem uma chance também de o que a gente tá vendo hoje em dia com a Anna ter uma conexão direta com isso. Por quê? Porque a Anna tá dando muito certo. Se vocês forem parar pra olhar, por mais que ela tenha vomitado lá na premiação, por mais que tenha acontecido um monte de coisa, ela tá conseguindo fazer os BO dela, né? Desde que a gente começou a acompanhar ela, ela já ganhou aquele prêmio que ela vomitou no palco, ela já foi indicada a um... Ela foi indicada ou ganhou? Agora eu não lembro. Ela foi indicada a um Emmy, eu acho. Ela agora, no final desse episódio, recebeu a notícia de que ela foi indicada ao Globo de Ouro. No último episódio, a gente descobriu que ela vai ser capa da Vogue. Então, assim, mesmo que a gente esteja acompanhando esse caos aí da vida da Anna, tá dando certo. E pensando na minha teoria que eu fiz lá há uns vídeos atrás e que eu sigo sustentando ela, de que a gente tem duas Annas e a gente só acompanha um lado da consciência dela, pode ser que a outra, do outro lado, tenha feito esse pacto, oferecido o filho dela em troca de sucesso, como a Mary também fez lá no passado, e a gente esteja vendo esse paralelo aí, né, da vida dessa mulher nos dias de hoje, que fez uma coisa bem parecida com o que a Mary fez no passado, e que, como ela sabe que o bebê que vai vir vai ser o filho do demônio ou o próprio demônio, ela tá, né, tentando impedir a Anna de levar a gravidez pra frente, porque já tá recebendo sucesso e não quer que nasça o filho que vai ser o demônio. Então isso faria sentido, por exemplo, aquela cena que a Ivy, em teoria, tirou o filho da Anna, né? Poderia ser, né, outro lado da consciência da Anna tentando impedir essa gravidez, porque ela sabe o que vai vir, porque ela fez esse pacto. Então, assim, pode ser. E eu tô falando desde o primeiro vídeo aqui que a Preacher não é nada maluca, que a Preacher não é filha da puta, a Preacher tá tentando ajudar, e essa mulher deve saber que todas essas paradas que ela posta lá são de verdade. Aí, imagina só você saber que tudo isso é real. Você vai ficar maluco, você vai querer, tipo, sair se metendo na vida de todo mundo, falar, brother, tô enfiando demônio em você. Eu ia fazer igualzinho a Preacher. Então, assim, tô muito do lado dela, pra mim, melhor pessoa dessa série até o momento. Quando a gente volta pros dias de hoje, né, a gente vê a Anna encarando aquele guaxinim que ela tava vendo no episódio passado e que eu não tinha entendido muito o porquê de terem dado esse foco todo nesse guaxinim, mas assim, ele foi bem protagonista desse episódio, né? Na hora que ela tava olhando ele, eu comecei a sentir que ela parecia que tava meio que, tipo, lambendo os beiços, pensei que ela tava com fome. Depois a gente viu que ela realmente tava com fome, né? Eu tava finzona de comer o bichinho com os vermezinhos lá. Quando o Dex chega, a Anna vai lá, obviamente, confrontar ele, né? Porque ele tava lá de papinho com a Sônia. Ele fala que a mesma coisa que ele já tinha falado pra ela no passado e ela meio que parece que não sabia, mas assim, vi de quantidade de lapsos de memória que ela já teve nessa temporada, eu não duvidaria que ela não lembrasse disso. Mas tem um outro detalhe nessa conversa que me incomodou muito, e inclusive a Anna fala sobre isso. Porque o Dex, quando ela fala sobre a Preacher, né, sobre a Preacher ter aparecido, e o Kamal ter visto ela também, etc., ele fala, tipo, mas essa mulher, ela acredita em um monte de coisa conspiratória. Ela começa a dar um monte de detalhes da vida da Preacher que, em teoria, ninguém nunca falou pra ele. E aí, quando ele fala quem disse isso pra ele, ele fala que foi a mesma mulher, né, aquela secretária do médico, que também falou isso pra Anna, só que falou isso numa conversa particular com a Anna. E aí eu fiquei pensando, tipo, ela até comenta isso, né, tipo, ninguém falou isso pra você, cara, como é que você sabe disso? E eu fiquei pensando se por acaso ele não tava do outro lado da linha, sabe? Se ele não tava lá no consultório do cara na hora que ela falou isso. E aí ele meio que se perdeu no personagem, enfim. A Anna segue insistindo que ela tá grávida, né, e o Dex aceita levar ela pra fazer uma outra. Eu senti que ele aceitou muito mais numa tentativa de cuidar dela do que de fato porque ele acreditava que ela tava grávida. Mas que bom que levou, né, porque tá. Mais uma vez a gente tem a Nicolette aparecendo, ela segue sem interagir com absolutamente ninguém, o que pra mim agora já tá bem escrachado que ela não existe. Não faria sentido até agora ela não ter interagido com nenhum outro personagem. Ela vê a Anna sangrando pela boca mais uma vez, vê a Anna carregando o bicho morto igual uma criança pra dentro de casa, igual uma Baby Alive. No caso é uma Baby bem dead mesmo. E, inclusive a Anna levanta um ponto muito
bom sobre a Nicolette, porque ela tá sempre naquela casa. E ela fala que ela tá sempre lá. Só que ela tem um filho de 8 semanas, né? Tipo assim, brother, vai cuidar do teu filho, né? Tipo, a criança acabou de nascer. Uma atençãozinha de vez em quando, jogar um Fisher Price pra ela vai ficar feliz. Aquele, né? Jogar um Fisher... Eu não sei mais que cuida de criança. Eu só sei cuidar de cachorro. É que você joga o brinquedinho, ele vai. Eu imaginei fazendo a mesma coisa que a criança. Ela provavelmente não ia. Mas eu acho que isso tudo só deixa mais claro que isso provavelmente é uma invenção da cabeça da Anna, porque não só a Nicolette não interage com ninguém, como ela também existe de uma forma muito estranha e desconexa no mundo, sabe? Ela não parece nem um personagem muito bem criado pela cabeça da Anna. Vou ser muito sincero que eu não entendi muito bem por que a Anna colocou aquele bicho no berço e ligou o móvel e tal. Eu entenderia se a gente estivesse acompanhando alguém que de fato acredita que perdeu o filho, né? Porque eu sei que muita gente enfrenta essa situação de negação, de muitas vezes precisar de um boneco pra... Tem gente que cuida de boneco, né? Porque não aceita que perdeu o filho e etc. Óbvio que depois que o filho já tinha nascido, né? Mas eu imagino que depois de você, né, ter um aborto espontâneo, você também acabe tendo que lidar com um certo nível de trauma. Então, assim, eu entenderia se ela achasse que não tá grávida. Mas ela acha que ainda tá, então não entendi porque ela ficou lá nanando o guaxinim morto e botou no berço, que é bem confuso. E também não entendi nada porque que tinha esse berço no porão da Domitila. Porque ela falou lá no primeiro episódio que ela não gostava de criança, que ela não tinha vontade nenhuma de ter filho, então assim, tem o berço pra quê, linda? Mais uma vez a Anna escuta uns sons no porão, dessa vez parece que a galera fudendo lá embaixo, mas no caso não era ninguém. E assim, eu acho que eles não teriam colocado essa cena e não teriam colocado esse som se o porão ainda não fosse dar alguma coisa. Porque as outras vezes que ela ouviu foi justificado quando ela encontrou a portinha, entrou lá e etc. E eu achei que tinha parado por aí, mas assim, se continua acontecendo esses sons lá embaixo, muito provavelmente ainda vai ter mais alguma visita da Anna que vai render mais alguma coisa. Eu até fiquei pensando se essa casa não é construída em cima de alguma coisa, que às vezes a Domitila nem sabe. Às vezes comprou a casa, não sabe que ali embaixo rolavam uns negócios bizarros, que era um bunker esquisito, sabe? Tem até uma galera que comparou a estética desse bunker com o bunker lá de Apocalipse. Acho que não tem nada a ver, mas enfim. Assim, nada a ver, acho parecido, mas acho que a história não se conecta. Mas de qualquer forma, poderia ser algo do tipo. Quando o Dex leva ela pra Nova York pra ela poder fazer o exame, né, a ultra, e saber se ela de fato tá grávida ou não, ela primeiro passa lá no escritório da Siobhan, e que inclusive, fazer um comentário aqui rapidinho, vocês já tinham reparado o tamanho do escritório da Siobhan? Eu acho que eles nunca tinham mostrado, tipo, uma tomada aberta. Mano, o pé direito do negócio deve ter, tipo, uns 8 metros. Eu acho que não tinha mostrado isso antes. E não tem nenhuma importância pra história. Mas eu fiquei impressionado. A gente, então, é apresentado às duas Ashleys, né, que são aquelas mulheres que a gente viu lá em 1500, hoje em dia, né, ainda vivas, então, provavelmente com algum pacto nas costas, ou que são pagas, né, com juventude eterna por causa dos serviços que elas fazem. Isso seria um pacto também, né? Trocou o serviço pela juventude. É pacto. Se um dia te propuserem isso, é pacto. Se quiser, vai. Mas vai sabendo que é pacto. E a Siobhan diz pra ela que elas vão salvar a carreira dela, o que eu não entendi muito bem, porque a carreira dela tá bem. Mas assim, que como ela teve esses últimos incidentes aí que pegaram meio mal pra ela, elas vão criar uma estratégia muito boa, e o que elas criam é absurdamente cringíssimo, assim. Eu fiquei muito constrangido vendo o resultado da estratégia delas, que foi aquele vídeo, mas aparentemente dá certo, né? Aquele vídeo horrível, aparentemente funciona. Teve um detalhezinho que eu percebi da interação da Siobhan com essas duas Ashleys, eu não sei se vocês também perceberam isso. Tem vários momentos em que elas falam em uníssono, e me dá a impressão de que elas, sei lá, parece que elas se conhecem há muito tempo. Não parece alguém que a Siobhan contratou agora. Não tô falando profissionalmente, assim, imaginando que talvez a Siobhan esteja escondendo alguma coisa, porque eu acho que ela tá. Talvez a Siobhan seja desse grupo aí delas, porque assim, elas estavam muito inteiradas. Vários momentos elas falavam coisas juntas, elas se movimentavam meio juntas, e parecia que a Siobhan tava, tipo, voltando pra casa com elas, sabe? Tava onde é confortável pra ela. Um detalhe que eu entendi bem pouco, eu não sei se foi furo de roteiro, eu não sei se vai explicar depois, mas a Anna leva o Kamal pra Nova York, aquele segurança, o que pra mim não fez muito sentido, porque a Domitila apresentou ele como sendo segurança da casa, fazia sentido ela sequestrar o segurança da casa da mulher, e também ele falou pra ela que, tipo, quem instalou aqueles sensores de movimento na casa dela, etc., foi a equipe de segurança dele. Nada disso tinha sido passado pra gente ainda, mas, enfim, eu acho que aquelas câmeras são muito mais pra observar ela do que pra observar quem vai invadir a casa dela. Ela encontra, então, a sogra dela, né, a mãe do Dex, em casa com a máscara que parece do The Purge, mas, enfim, acho que ela tá fazendo skincare. E, assim, esse personagem no começo me pareceu um pouco preguiça. Aquela famosa narrativa hétero do, a sogra enche o saco, a sogra quer separar o casal, a sogra tem ciúme do filho, enfim. Mas acaba que no almoço ali com o Dex, ela solta um negócio que desdobrou essa temporada em mais um monte de camadas. Não, assim, não camadas necessariamente novas, mas encaixou o Dex num outro lugar. Porque ela diz que, através de uma terapia que ela tá fazendo, ela tá desbloqueando algumas memórias, né? Inclusive, foi por isso que ela foi lá, até porque ela não sabia que a Anna tinha perdido o filho ainda, então ela não foi pra consolar a cunhada? Não é cunhada.
Nora. Acho que é Nora. Mas enfim, ela conta pro Dex que através dessa terapia ela tá desbloqueando algumas memórias do marido dela, do ex-marido dela, contra quem ela está entrando com um processo, porque nessas memórias ela descobriu que ela era frequentemente drogada, abusada de várias formas e usada em rituais satânicos, porque o marido dela era envolvido com rituais satânicos. O Dex não me pareceu muito surpreso quando a mãe dele falou isso. Eles têm uma relação estranha, mas ainda assim eu acho que não justificaria ele não ficar muito chocado, o que me deu a impressão de que ele meio que já sabia, o que me leva pra um outro lugar de talvez imaginar que se o Dex sabia que o pai dele fazia isso, muito provavelmente ele seguiu fazendo, tipo assim, né, levando o legado do pai, talvez. Eu vi, inclusive, uma teoria muito doida, mas que tem uma chance de ser real, de que o médico da Anna pode ser o pai do Dex, né? Porque ele é o único personagem homem na temporada que tem uma idade que daria pra ser o pai do Dex. E tem um momento, se eu não me engano, no primeiro episódio, quando ele tá fazendo algum procedimento com a Anna, ele vira pro Dex e ele fala, tipo, acho que nós conseguimos. E a Anna, tipo, até questiona ele e fala, tá, e por que você tá falando isso pra ele, sabe? Por que você tá me excluindo da conversa? Então pareceu uma coisa ali dos dois. Eu já falei isso no review anterior meu, de que parecia que esse médico tinha uma relação muito mais próxima com o Dex do que com a Anna, mas como a gente tá acompanhando a Anna meio desconectada de tudo, né, poderia ser por causa disso. Mas agora, vendo essa teoria, talvez ele seja o pai do Dex, talvez ele siga fazendo rituais satânicos, talvez ele esteja junto com o Dex, tentando usar a Anna, né, também junto com a Sônia, tentando usar a Anna em algum desses rituais, e por isso ele não ficou muito surpreso, e isso também explicaria a participação estranha dele nesse rolê todo. E, inclusive, o negócio dele ser, né, a cobra entregando a maçã e tal, enfim. Muita coisa encaixaria se o Dex fosse do rolê satânico. Mas quero deixar claro que isso não anula, pelo menos pra mim, assim, não anula completamente de que existem duas seitas. Eu não acho que o Dex é da mesma seita das Ashleys, por exemplo. Eu acho que elas estão tentando fazer um negócio, eles estão tentando fazer outro, e eu acho que a Ivy e a Nicolette são da cabeça da Anna tentando salvar ela. Eu acho que a gente tem, tipo, um lado bom, que é a Ivy, a Preacher e a Nicolette, só que a Ivy e a Nicolette não existem, a Preacher existe, e a gente tem dois grupos ruins. A gente tem as duas Ashleys, que provavelmente devolveram, inclusive, o filho pra Anna, né, pra que a gestação continuasse e elas conseguissem finalizar o acordo que provavelmente foi feito ali. Então elas precisam que o filho nasça, por isso elas provavelmente ressuscitaram essa criança. E do outro lado a gente tem a Sônia, o Dex e talvez esse médico dela, fazendo em paralelo algum outro ritual, algum outro, enfim, procedimento religioso estranho deles. Não acho que os dois grupos têm conhecimento um do outro, talvez a Anna só tenha dado um azar muito grande de ser alvo dos dois, mas talvez ela mesmo tenha uma participação nisso, que a gente ainda não sabe, porque a gente tá acompanhando talvez esse lado da consciência dela que tentou esquecer isso pra poder ficar saudável, né? Então a gente talvez não tenha muita informação ainda sobre a própria Anna, que talvez explique muita coisa. Fiquei até pensando, talvez o Dex e o pai estejam tentando fazer na Anna o que eles não conseguiram fazer na mãe do Dex, sabe? Talvez ela tenha sido submetida a vários e vários rituais durante a vida dela, mas não conseguiram, de fato, realizar o que eles queriam. E aí agora eles estão tentando na Anna, por isso que estão tão animados. A gente tem uma cena rápida em que a Anna tá perdendo o cabelo, o que eu não acho que é um sinal de gravidez, porque, né, como ela ficou com a boca sangrando, eu acho que ela ficaria feliz do cabelo dela tá caindo se isso fosse um sinal de gravidez, mas assim, nunca acompanhei uma grávida, não tem ninguém grávido perto de mim, enfim, então eu não sei se é um sinal, mas eu acho que não. E aí ela dá uma surtada, quebra aquele espelho que já tá todo fudido lá. Eu amo que o Kamal tá lá super tomando conta dela, aí tem vários barulhos dela gritando, quebrando o espelho, mas aí nesse momento ele achou que tá de boa deixar ela. Não deve ser nada perigoso. Gente gritando e vidro quebrando, eu acho que são sons inofensivos. A gente finalmente tem a Ultra da Anna que confirma que ela tá grávida e a gente vê a Ivy mais uma vez aparecendo, né, com seu look original desde a última vez que ela apareceu, que foi lá fazendo negócio na Anna, no estacionamento. Mais uma vez ninguém vê, eu não sei porque que a Anna não vai atrás, não confronta. Ela sempre tem esse momento que ela fica, tipo, olhando e aí a pessoa vai embora e ela... Tinha uma pessoa ali. Eu falo, pô, brother, a reação um pouquinho maior do que de, sei lá, de um bicho preguiça, sabe? Tipo, a pessoa ali, você fala, a pessoa ali. Que aí todo mundo olha. Mas não, ela olha, a pessoa vai, ela... A pessoa ali, porra, não dá, né, amor? A cena seguinte é uma cena que me deixou com a cabeça muito bugada e eu quero a ajuda de vocês pra tentar entender ela melhor. A gente descobre que a Siobhan tá dando pro diretor do filme. O que eu entenderia, porque a Siobhan também se beneficia com a carreira da Anna dando certo e faria sentido ela transar com o cara pra tentar, enfim, sei lá, impulsionar a carreira da Anna de alguma forma, não sei. Mas de qualquer forma, ela deixa bem claro que ela não tá fazendo aquilo com ele, nenhum dos dois lados é por conta de afeto nem nada disso. Ela fala que é uma relação totalmente focada
focado em interesses, então parece que dos dois lados, tanto ela quanto ele tem alguma coisa a ganhar com aquilo. O ponto não é ele tá pegando uma mulher que ele acha gostosa, não acho que isso seria o benefício. Pelo que ela fala, é alguma coisa profissional que sai dessa relação e que é bom pros dois. E ela comenta um negócio que me deixou muito confuso. Ela fala sobre ele ter falado numa entrevista que o plot, pelo que eu entendi, era do filme, mas eu não tenho certeza se é do filme, que ele tinha surgido com esse roteiro totalmente na cabeça dele, e ela fala que isso foi ridículo, mas ela dá a entender que ninguém pode saber da onde que veio esse plot, né? Tipo, da onde que veio essa ideia. E eu fiquei bem confuso com esse diálogo, eu não entendi ele muito bem, pra ser bem sincero. Eu vi sem legenda, então, assim, uma chance de ter perdido alguma coisa. Mas, de qualquer forma, o que mais me incomodou nesse rolê todo foi que eu me toquei que até agora a gente não sabe nada desse filme da Anna. Tipo, ninguém falou sobre o que ele fala, não tem uma cena, não tem um trailer. A gente só viu um pôster desse filme, sabe? Eu falei, caraca, mano, agora que eu me toquei no 4º episódio, que a gente não faz ideia sobre o que é esse filme, que ela tá sendo indicada aí pra uma porrada de prêmio. Talvez seja porque eles estão dando um foco muito grande na vida pessoal dela e ela mesmo tá muito desconectada da carreira, então talvez por isso não estejam mostrando pra gente. Mas eu acho muito estranho esse filme tá lá, todo mundo saber sobre ele, e a gente, com quanto à audiência, não faz ideia sobre o que ele é. Quando a gente volta lá pros Hamptons, a gente tem esse momento em que a Nicolette traz um buquê de flores pra Anna, que tem um bilhete dizendo pra ela não confiar em ninguém, que todo mundo é perigoso. Eu senti um pouco que quem deu esse bilhete foi a Nicolette, o que faria um certo sentido na minha teoria de que ela é uma invenção da cabeça da Anna e que ela é uma ferramenta que esse outro lado da consciência da Anna usa pra falar com ela. Então, se essa Anna daqui tá tentando o tempo todo salvar essa daqui, faria sentido ela usar esse personagem que é a Nicolette pra poder entregar isso pra Anna. Até porque, pensa comigo nesse rolê, se a Anna tá fragmentadona, assim, inventando várias pessoas e tal, a Ivy não poderia ocupar certos espaços e conseguir certos contatos com a Anna, principalmente a confiança dela. A Nicolette talvez tenha sido inventada por ela pra justamente poder fazer essa ponte de confiança, né, de ser um personagem que a outra Anna usa pra se comunicar com ela, mas que consiga ganhar a confiança dela. Mais uma vez a gente tem a Anna acordando no meio da noite, ouvindo barulhos, inclusive que casa barulhenta da porra. Ela pega aquela foto da Adeline com o marido de novo, né, e aí nesse momento a foto meio que a Adeline vira a Sônia, o que eu não acho que é só um momento da Anna percebendo a semelhança das duas, porque ela já percebeu isso antes. Eu acho que essa cena não estaria aí se de fato não fosse a mesma pessoa. Esse foi um momento que, pelo menos pra mim, confirmou um pouco. E eu não falo nem que na história isso já tenha sido confirmado, mas é porque, imaginando assim a progressão do roteiro, eu não acho que eles colocariam reforçariam essa assimilação do público na série se eles não quisessem muito que a partir de agora a gente sempre lembrasse que elas são a mesma pessoa, sabe? Então eu acho que já deram alguns sinais antes, mas não trariam essa cena à toa nesse episódio, se em breve a gente não fosse ter alguma revelação em relação a isso. Talvez seja inclusive a revelação do próximo episódio, não sei, que provavelmente vai ter uma grande revelação, né, por ser o último da primeira parte dessa temporada. A gente vê a Anna indo pra cozinha, né, ela tá grávida, então ela tem desejo de comer coisas muito, muito, muito estranhas. As únicas 2 coisas na geladeira da Domitila, não sei porquê, talvez porque ela não fica em casa, porque eu nunca vi essa mulher em casa, são um sorvete e um picles. E aí ela decide que vai ser uma excelente combinação. E aí quando ela chega no porão, ela ouve uns sonzinhos lá dentro daquela porta, que tá sempre rolando a rave lá embaixo, e aí ela vai puxar e ela cai, bate cabeça e desmaia. Me lembrou um pouco a cena do banheiro, da mulher batendo a cabeça na pia e desmaiando. Eu senti que assim, a equipe que faz a cena de bater a cabeça e desmaiar tava começando. Acho que foi o primeiro trabalho deles. Do nada a gente sai de American Horror Story e a gente vai pra tipo Carrossel. E aí a gente volta. Né? Tipo, Mutantes Caminho do Coração. E aí a gente volta. Quando a Anna acorda desse desmaio dela, parece que tá de manhã. E aí ela simplesmente levanta, vai pro berço, come o guaxinim cheio de larva, descobre que ela foi indicada a um Globo de Ouro, porém, tá muito gostoso o guaxinim, então ela foca mais no guaxinim mesmo. Notas sobre esse episódio? Eu gostei. Me entreteve do começo ao fim, achei que foi legal. Porém, nesse momento agora, eu senti um pouco falta de alguma grande revelação. Eu acho que, como eu falei com vocês no último vídeo, né, esse formato de narrativa ele é muito legal, mas ele precisa de alguns desfechos interessantes para que ele valha a pena, né, para que toda essa expectativa seja compensada. E eu achei que a gente teve, por exemplo, a explicação de quem são as bruxas, foi muito legal, mas veio lá no começo do episódio. Eu acho que agora, nesse final, a gente terminou com mais um mistério, né, por que que a Anna está comendo esse bicho? Pode ser porque ela está carregando o filho do demônio? Pode ser, mas ninguém contextualizou nada pra gente do porquê que se ela estivesse carregando o filho do demônio, ela estaria comendo bicho morto, sabe? A única outra pessoa que fez isso foi a Mary primeira, e a gente não viu ela comendo bicho morto. Então, assim, não fez nenhum link, né? Não foi nada esclarecedor. Foi só mais uma coisa estranha que a Anna tá fazendo. Eu sei que muito provavelmente eles estão construindo essa primeira parte pra ter um grande desfecho no próximo episódio. Eu acho que do próximo não tem como passar. Não precisa ser o grande desfecho da temporada, mas
pelo menos alguma grande reviravolta tem que ter. Ou a gente descobrir que a Siobhan é uma bruxa, ou a gente descobrir o que é o filho da Anna, ou a gente descobrir quem que é o pai do Dex. Alguma grande revelação tem que acontecer, até pra gente poder, na segunda parte da temporada, o que eu gostaria de ver? Que a gente já construiu quem é a Anna, já construiu toda a conspiração contra ela. A gente teve essa primeira parte da temporada muito focada em existe uma mulher grávida que está sendo perseguida, ela não sabe o que querem com o filho dela, ela não sabe o que é o filho dela, mas ela tá percebendo a vida dela entrando num lugar muito estranho. Pra segunda parte, o que eu gostaria de ver seria uma coisa um pouco mais clara. Então eu queria já começar a segunda parte da temporada sabendo quem são os grupos, quem faz parte de cada um, o que cada um quer, a Anna tendo consciência disso. Então eu já queria que toda essa névoa que jogaram nessa primeira parte fosse tirada no próximo episódio pra segunda parte ser porradaria. Então acho que para essa primeira parte a gente começou esse mistério, essa névoa, a gente vai pegando um detalhe ou outro mais ou menos do que tá acontecendo, legal. Pra segunda parte eu já queria que a gente começasse sem névoa. A gente já saber aonde a Anna tá, quem é o inimigo, quem é o amigo, e aí a gente começar o desfecho real da história, não é mais o desfecho baseado na confusão da Anna. É o desfecho baseado na realidade, porque agora a gente tá com todas as peças na mão. Eu quero que eles deem todas as peças até o próximo episódio, pra que eu já comece a segunda parte com todas as peças. Mas essa é a minha opinião sobre a temporada até agora. Quero saber de vocês, então não esquece de comentar aqui embaixo o que vocês estão achando de American Horror Story Delicate. Lembrando que aqui embaixo estão nossas redes sociais, o meu Apoia-se e o meu canal pessoal. Não esquece de se inscrever aqui no canal também e deixar o seu like pra ajudar com o nosso engajamento e também compartilhar esse videozinho aí com seus amigos que gostam de American Horror Story. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.